Teoria. Gaikotsuki Shisama, a sombra de ossos e sangue. Se Ark é a justiça imortal, Koukid é o pecado que escolheu proteger. Introdução à teoria. Duas almas ligadas por um mesmo destino. No mundo real, eram apenas dois amigos viciados em jogos de fantasia sombria. Quando reencarnaram, o destino foi cruel, moldando um em um cavaleiro esqueleto justo, Ark, e o outro em algo muito mais sombrio. Nasce então Koukid, um vampiro de classe baixa com uma aparência medonha, uma aura maligna e um poder que desafia as leis da física mágica. Mas apesar da malícia que emana dele, Koukid esconde o coração mais puro de todos. Koukid, o vampiro da lavadora negra. Nome completo: Koukid, o guardião do vácuo carmesim. Raça: vampiro de classe baixa. Mutação amaldiçoada. Personalidade: malicioso, sombrio, sempre com um sorriso sádico ao lutar. Não sente piedade por inimigos, mas é extremamente protetor com seus poucos amigos. Gentil apenas em gestos pequenos e quase imperceptíveis, como curar Ark em silêncio, ou enfrentar monstros sozinho para que ninguém mais morra. Quando se enfurece, vira uma besta de malícia pura, olhos negros como abismos, presas que crescem, chamas sombrias, e uma sede de destruição implacável. Habilidade principal: lavadora negra de ossos. Um escudo giratório forjado com os ossos de um dragão cósmico esquecido, envolto por magia sombria ancestral. Parece apenas um escudo estranho, até que ele ativa. Vácuo devastador. A lavadora gira em alta velocidade e se abre em um espiral negro que forma um buraco negro compacto. Todos os ataques, magias, flechas, maldições ou até invocações são engolidos. Quanto mais energia ela suga, mais ela alimenta a forma bestial de Koukid. Limite: se absorver demais, ele se transforma involuntariamente em sua forma mais temida. Koukid, a fera do abismo sem luz. Uma criatura feita de ossos, sombras e sangue que nem Ark consegue conter sozinho. A reencarnação e o passado. Koukid e Ark morreram no mesmo acidente no mundo real. Enquanto Ark reencarnou com força e justiça, Koukid caiu no buraco escuro da reencarnação, renascendo amaldiçoado, em dor, e isolado numa cripta esquecida por deuses. Ali, ele aprendeu a sobreviver, caçar, destruir e odiar. Mas nunca esqueceu Ark, seu único amigo. Eles se reencontram durante um cerco a uma cidade, quando Koukid aparece destruindo centenas de monstros com sua lavadora negra. Ark o reconhece, não pela aparência, mas pela voz sarcástica. Até morto você continuou sendo cavaleiro justo, e eu, a sombra que limpa a sujeira. A relação entre Ark e Koukid. Ark acredita na redenção e na justiça. Koukid acredita que inimigos devem ser exterminados sem piedade. Os dois discutem, brigam, mas nunca se separam. Koukid jamais admite, mas está sempre protegendo Ark das sombras. Exemplo de cena marcante: Ark está prestes a ser atingido por uma maldição mortal. Koukid entra na frente, ativa a lavadora negra, absorve a maldição. Mas os olhos dele mudam, e ele começa a rir, lentamente virando a fera do abismo. Ark se aproxima e diz: eu ainda acredito em você. Koukid sorri e segura a transformação. Só porque você acredita que eu não te devoro agora. Segredo final: a alma de Koukid carrega parte de uma entidade esquecida do vazio universal, um deus de destruição selado pelo próprio mundo. Se Koukid for morto, a entidade acorda. Seu fardo é ser odiado, temido e rejeitado por todos, menos por Ark. E é por isso que ele luta, mesmo sendo um monstro. Se eu tiver que ser o demônio do mundo, para que meu amigo seja o herói, então que assim seja. Gaikotsuki Shisama, a sombra de ossos e sangue. Capítulo 2, o pedido de perdão. Encharcado de trevas, o campo de batalha era só ruínas. Restos de criaturas corrompidas jaziam em cinzas, árvores estavam mortas e o céu ainda estava preto. No centro da destruição, Ark estava de pé, sua armadura brilhando sob a luz fraca do crepúsculo. E do outro lado, ajoelhado, com o escudo destruído em pedaços, estava ele, Koukid, coberto de sangue e sombra. Tô cansado, Ark, disse ele, com a voz baixa e rouca. Cansado de fingir que eu não ligo. Ark se aproximou em silêncio. Não disse nada. Apenas observou. Eu fiz muita merda. Matei gente que talvez não merecia. Afastei aliados.
E até você, eu quase devorei com o que sorriu, mas os olhos estavam vazios. Não de maldade, de dor. Ark finalmente falou. Você só reagiu como o mundo esperava que você fosse. Um monstro. Mas eu nunca esperei isso de você, com o que rangeu os dentes. Seus dedos fincavam a terra com tanta força que o chão rachou. Maldição, porque você ainda acredita em mim. Porque eu vi seu coração. Mesmo quando você queria escondê-lo de todo mundo, a redenção sombria, com o que se levanta, lentamente. Os ossos em seu corpo estalam. Ele ainda exala malícia. Seus olhos ainda são como abismos famintos. Mas, algo mudou. Ele se vira para o céu e fala, não com voz humana, mas como um sussurro do além. A partir de agora, eu luto pelos inocentes. Mas não esperem de mim misericórdia. Eu sou o abismo que protege a luz pelas costas, e então, com o que caminha até os sobreviventes da vila que ele salvou com Ark. As pessoas recuam, com medo, até que uma criança corre até ele, segurando uma flor. Senhor esquisito, você é feio, mas você salvou a mamãe, feio. Com o que parece quase ofendido, ele pega a flor, sem jeito. Olha para Ark. Se você contar para alguém, eu arranco seus ossos. Ark apenas ri. Novo poder, lavadora sombria da redenção. Depois do uso excessivo do buraco negro, com o que reconstruiu sua arma com ossos de aliados caídos, em respeito. Agora, ela gira com mais controle, absorve apenas ataques hostis, e pode proteger aliados com um campo de vácuo que repele dor. Antes, a lavadora devorava tudo. Agora, ela julga. Com o que batizou a nova forma de juízo do abismo. Encerramento do capítulo. Na calada da noite, com o que observa as estrelas. Ele ainda sente raiva. Ele ainda quer destruir tudo que ameaçar o pouco de paz que resta. Mas agora, ele quer algo novo. Se eu tiver que ser o demônio para proteger o mundo, então serei o demônio mais leal que já existiu. E pela primeira vez, com o que sorri, não um sorriso cruel, mas um humano. Gaikotsu Kishi-sama, A Sombra de Ossos e Sangue. Capítulo 2, O Pedido de Perdão. Encharcado de trevas, o campo de batalha era só ruínas. Restos de criaturas corrompidas jaziam em cinzas, árvores estavam mortas e o céu ainda estava preto. No centro da destruição, Ark estava de pé, sua armadura brilhando sob a luz fraca do crepúsculo. E do outro lado, ajoelhado, com o escudo destruído em pedaços, estava ele, com o kit coberto de sangue e sombra. Tô cansado, Ark, disse ele, com a voz baixa e rouca. Cansado de fingir que eu não ligo. Ark se aproximou em silêncio. Não disse nada. Apenas observou. Eu fiz muita merda. Matei gente que talvez não merecia. Afastei aliados. E até você, eu quase devorei. Com o que sorriu, mas os olhos estavam vazios. Não de maldade, de dor. Ark finalmente falou. Você só reagiu como o mundo esperava que você fosse. Um monstro. Mas eu nunca esperei isso de você. Com o que rangeu os dentes. Seus dedos fincavam a terra com tanta força que o chão rachou. Maldição, porque você ainda acredita em mim. Porque eu vi seu coração. Mesmo quando você queria escondê-lo de todo mundo, a redenção sombria, com o que se levanta, lentamente. Os ossos em seu corpo estalam. Ele ainda exala malícia. Seus olhos ainda são como abismos famintos. Mas, algo mudou. Ele se vira para o céu e fala, não com voz humana, mas como um sussurro do além. A partir de agora, eu luto pelos inocentes. Mas não esperem de mim misericórdia. Eu sou o abismo que protege a luz pelas costas. E então, com o que caminha até os sobreviventes da vila que ele salvou com Ark. As pessoas recuam, com medo, até que uma criança corre até ele, segurando uma flor. Senhor esquisito, você é feio, mas você salvou a mamãe, feio. Com o que parece quase ofendido, ele pega a flor, sem jeito. Olha para Ark. Se você contar para alguém, eu arranco seus ossos. Ark apenas ri. Novo poder, lavadora sombria da redenção. Depois do uso excessivo do buraco negro, com o que reconstruiu sua arma com ossos de aliados caídos, em respeito. Agora, ela gira com mais controle, absorve apenas ataques hostis, e pode proteger aliados com um campo de vácuo que repele dor. Antes, a lavadora devorava tudo.
Agora, ela julga. Koukid batizou a nova forma de juízo do abismo. Encerramento do capítulo. Na calada da noite, Koukid observa as estrelas. Ele ainda sente raiva. Ele ainda quer destruir tudo que ameaçar o pouco de paz que resta. Mas agora, ele quer algo novo. Se eu tiver que ser o demônio para proteger o mundo, então serei o demônio mais leal que já existiu. E pela primeira vez, Koukid sorri. Não um sorriso cruel, mas um humano. Gaikotsuki Shisama, A Sombra de Ossos e Sangue. Capítulo 3. Juízo no vilarejo das chamas caiu sobre as planícies negras de Vladtorn, um vilarejo isolado que já foi próspero, mas agora é apenas ruínas queimadas e almas desesperadas. Criaturas chamadas flamívoros, monstros de fogo que se alimentam da dor humana, cercaram a vila e aprisionaram todos dentro de um círculo mágico que queima qualquer um que tente fugir. Ark e Koukid recebem a missão de resgatar os sobreviventes. Eu entro primeiro, diz Koukid, sem hesitar. Ark responde: você não tem um plano? Claro que tenho. Eu viro o inferno, e o inferno não queima o próprio filho. A entrada nas chamas. Koukid atravessa o círculo mágico como se fosse fumaça. Sua presença distorce o fogo. A lavadora negra gira lentamente, como se pressentisse os ataques. Os flamívoros, criaturas flamejantes com garras de magma e olhos incandescentes, correm em sua direção. Vocês se alimentam da dor. Então, provem do sofrimento de um monstro. Ele ativa juízo do abismo. A nova forma da lavadora gira em espiral negra, criando um escudo que absorve o fogo dos monstros. A cada segundo, o vórtice cresce, engolindo as chamas e transformando o campo em trevas líquidas. Com um salto brutal, Koukid crava a lavadora no chão e ruge. Buraco negro. Círculo da verdadeira morte. Todos os flamívoros ao redor são arrastados para o vórtice. Sem sangue. Sem gritos. Apenas silêncio. Resgate sombrio. Koukid encontra os aldeões escondidos dentro de uma caverna subterrânea, feridos, famintos e apavorados. Quando ele aparece coberto de sombras e ossos, muitos choram de medo. Mas uma idosa se aproxima e diz: você é o demônio que devorou o inferno? Koukid não responde. Apenas entrega uma maçã a uma criança, em silêncio. Depois fala com tom gélido: eu sou só um monstro que cuida do que vocês não conseguem ver. Ark vs Koukid. Discussão filosófica. Do lado de fora, Ark confronta o amigo: você salvou todos. Mas, você matou os flamívoros com ódio. Você tá mesmo mudando. Koukid olha para o céu, onde a fumaça virou estrelas. Mudando? Não, eu só aceitei que não sou herói. Sou a sentença final, de um mundo que precisa ser julgado. Fim do capítulo. Sussurros do passado. Enquanto Ark e Koukid retornam, uma figura encapuzada surge entre os restos da vila. Ela observa o rastro negro deixado pela lavadora. Seus olhos brilham em um tom púrpura antinatural. Então, o vampiro amaldiçoado ainda vive. Ela sussurra para as trevas. A alma do deus do vácuo ainda pulsa dentro dele. Está na hora de acordar. O verdadeiro passado de Koukid começará a ser revelado. Gaikotsuki Shisama, A Sombra de Ossos e Sangue. Capítulo 4. A voz do vácuo ancestral. A noite seguinte ao ataque ao vilarejo está anormalmente silenciosa. O vento parou. Nem mesmo os grilos cantam. Koukid está sozinho. Ark foi dormir, mas o vampiro amaldiçoado sente que algo está diferente, algo chamando por ele. Você sente, não sente? Algo que sempre esteve aí, no fundo da sua alma. A voz vem de todos os lados. Koukid gira a lavadora devagar, pronto para combate, mas não há inimigos. Só ele mesmo. A dimensão do vácuo. De repente, a lavadora negra gira por conta própria, como se puxada por uma força invisível. Koukid é engolido por um redemoinho de trevas e cai em um espaço, sem cor, sem som, sem forma. Ali, flutuando no vazio, está uma entidade gigantesca feita de caveiras flutuantes, órbitas vazias e símbolos antigos. Nzelvor, o deus do vácuo silencioso. Você carrega meu fragmento, Koukid. Você é meu recipiente. Minha prisão. Meu renascimento. Revelação proibida. Koukid tenta negar. Eu não sou você. Eu sou só um maldito vampiro amaldiçoado. Nzelvor ri. A risada dele causa rachaduras na alma de Koukid. Errado.
Você foi feito para conter a entropia. O receptáculo de destruição. O mundo te odeia não por medo, mas por instinto. Você é a morte antes da morte. A ausência de tudo. Deus estende uma mão de ossos para Coulkid. Aceite sua natureza, e se torne o que você sempre foi. O fim do fim. A resistência de Coulkid no meio desse vazio. Coulkid hesita. Ele sente o poder. Ele sente o alívio de aceitar quem realmente é. Mas então ele se lembra. Lembra do sorriso da criança no vilarejo. Lembra de Ark confiando nele. Lembra da flor, entregue com medo, mas sem ódio. E então, ele grita: eu escolho minha própria maldição. A lavadora negra explode em luz púrpura, e Coulkid liberta uma nova forma parcial. Modo abissal controlado. Julgamento carmesim. Sua armadura se molda em espinhos negros. As veias brilham em roxo profundo. Seus olhos viram buracos de energia. Mas ele continua Coulkid. De volta ao mundo real. Ark acorda ao sentir a distorção mágica. Ele encontra Coulkid ajoelhado, sangrando pelos olhos, mas sorrindo. Venci a mim mesmo. Por enquanto, o que você viu? Pergunta Ark. O fim do mundo. Com a minha cara. Coulkid se levanta, a lavadora girando suavemente nas costas. Agora eu sei por que fui reencarnado. Não foi para destruir o mundo. Foi para impedir que ele se destrua sozinho. No final do capítulo, o selo quebrado. Longe dali, a figura encapuzada observa uma pedra mágica antiga. Ela começa a trincar. Ele resistiu ao chamado do vácuo? Interessante, mas e se eu chamar os outros fragmentos? 5 outros recipientes da entropia estão começando a acordar. Gaikotsuki Ishizama, A Sombra de Ossos e Sangue. Capítulo 5, Coulkid, o devorador do vácuo. A floresta de ossos negros arde. O céu está rachado. E os 5 recipientes do vácuo surgem em sincronia, cada um exalando a entropia de Zelvor. Ark tenta detê-los, mas é imediatamente dominado. Eles não vieram por ele. Eles vieram por Coulkid. Confronto cósmico. Um dos fragmentos fala com arrogância. Você recusou seu lugar como receptáculo. Então será consumido. Coulkid apenas observa. Seus olhos são buracos roxos, pulsando com silêncio. Não. Eu serei mais do que vocês. Vocês são ecos de um deus morto. Eu sou o erro do sistema. Ele ergue a lavadora negra, que gira como uma galáxia corrompida, e fala baixinho. Modo absoluto, transformação suprema. Coulkid, a boca do fim. Seu corpo deixa de ser apenas carne e osso. Ele se torna uma fusão entre matéria amaldiçoada, vazio e desejo. Ossos flutuam ao redor como satélites. Asas feitas de antimatéria tremulam nas costas. Seus olhos se tornam portais vivos, sugando realidade. A lavadora negra agora gira em 2 direções ao mesmo tempo, desafiando a física, abrindo um buraco negro dentro de outro buraco negro. A devora um a um. Os 5 fragmentos atacam, com magias proibidas, gritos do vácuo, distorções de tempo e antigravidade. Mas Coulkid não bloqueia. Ele absorve tudo. Cada golpe, cada entidade, cada grito. Vocês são pedaços. Eu sou o fim da fome. Com um gesto, a lavadora se expande, engole os 5 receptáculos. E então, ele os mastiga no plano astral. Eu devoro o que devora. Eu sou o vazio, que come o vazio. O último banquete. O próprio Deus do vácuo. No momento final, uma rachadura cósmica se abre. Zelvor, o verdadeiro Deus do vácuo, tenta escapar do selo, enfraquecido. Ele grita: você não pode me consumir. Eu sou a ausência. Coulkid sorri. E eu sou o erro da ausência. Eu sou o que nunca devia existir. Com um salto impossível, Coulkid se funde a lavadora, se lança no buraco do próprio Deus, e o devora completamente. Silêncio total. Tudo para. A existência pisca. Ark acorda em um campo branco. Ao longe, Coulkid está em pé, de costas, com a lavadora agora parada, como uma lua cilada em suas costas. Você venceu? Pergunta Ark. Coulkid responde: não. Eu apenas engoli o que ninguém deveria tocar agora. Eu sou o vazio. Novo título. Coulkid, o fome absoluta, guardião do vazio pacífico. Ele agora caminha pelo mundo com a maldição de nunca mais sentir fome, sede, sono ou paz. Mas ele sorri, mesmo assim. Se eu tiver que carregar o vazio,
que seja para proteger quem ainda tem algo a perder. Gaikotsuki Ishisama, A Sombra de Ossos e Sangue. Capítulo final, A Paz do Vazio e o Adeus ao Mundo. Um mundo silencioso e livre. Depois da batalha contra o vácuo absoluto, o mundo nunca mais foi o mesmo. As guerras cessaram. As criaturas amaldiçoadas sumiram. Os reinos se uniram, inspirados pelo sacrifício silencioso de dois guerreiros improváveis. Um esqueleto com alma de cavaleiro. E um vampiro sombrio que devorou o vazio para proteger a luz. Anos depois, no alto de uma montanha onde o céu toca o mundo, Ark e Kuoukid estão sentados, ambos olhando o pôr do sol dourado, como velhos amigos. Kuoukid mastiga uma maçã, mesmo sem precisar comer. Ark ri. Você ainda come só pra fingir que é normal? SHHH. Maçã é boa. Não estraga o momento. Kuoukid vira o rosto e sorri. Além disso, tem alguém assistindo. Ark olha diretamente para a câmera. A expressão muda. Ele sorri com surpresa gentil. A quebra da quarta parede. Então você ainda está aqui. Acompanhou tudo, né? Kuoukid se levanta, ajeita a lavadora selada nas costas e aponta. Você viu eu ser um monstro, depois um guardião, depois a boca do fim. Aposto que achou que eu ia destruir o mundo no final, né? Ark cruza os braços. Ou virar um herói típico. Ainda bem que não foi nenhum dos dois. Kuoukid ri. Fui o que eu sempre fui, El. E isso basta. Ele olha diretamente para quem está assistindo leitura. Ei. Obrigado por assistir. Sério. Nem todo mundo aguenta tanta sombra assim. Com um pouco de coração, Ark complementa. Esperamos que você tenha se divertido. Talvez tenha aprendido algo. Ou só curtido uma boa história. O adeus final. Kuoukid estica a mão para a câmera. Se um dia você se sentir vazio por dentro, lembra que até o vazio pode proteger algo, se tiver uma razão e se for para se perder, que seja com estilo. Ele estala os dedos, e o fundo do cenário começa a se desfazer em partículas negras. Ark acena com a mão. Até logo. Que sua jornada tenha brilho. Kuoukid acena devagar. E trevas, bem dosadas. Fim. A tela escurece. Só restam 2 traços. História criada por vocês. Obrigado por existir, viajante entre sombras e ossos.